E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Bíblia Simples. Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo comentado do Evangelho de Marcos. A gente vem lendo, né, verso a verso, comentando todo o livro. Hoje a gente vai fazer aqui o capítulo 5 completo. Essa é a ideia. Hoje eu estou num cenário um pouco diferente aqui. Geralmente eu ia fazendo, eu tinha um tablet, né? E aí eu ia desenhando ali por ele, só que esse tablet estragou. E aí eu fiz desse jeito aqui no improviso. Não sei se vai ficar legal. E depois eu vou procurar outras formas também. Vou comprar outro tablet, alguma coisa assim, para a gente fazer de uma forma que fique melhor. Tá joia? Então bora lá, sem enrolação. E aí diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Por quê? Porque Jesus, a gente viu na última parte, né? Que Jesus, ele e os discípulos, Jesus fala para os discípulos, né? Vamos para outra margem, e aí eles enfrentam aquela tempestade, né? Que Jesus está lá dormindo, os discípulos estão desesperados, a gente viu isso, e aí eles passam por essa tempestade. Foi uma tempestade muito grande, né? A ponto dos discípulos que eram pescadores se desesperar, né? Da própria vida. E aí diz assim: ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Então aqui, assim que ele já chega, já vem um homem possuído de um espírito imundo. Tá? Alguns estudiosos vão sugerir que aquela tempestade foi uma tempestade causada por Satanás. Né? Mas da onde eles tiram isso? Né? Qual que é o sentido? Né? Porque Satanás, a ideia deles é que Satanás ele não queria que esse homem fosse liberto, que é um homem que estava preso ali, possuído, a gente vai ver aqui, por uma legião de demônios, né? Então Satanás meio que ele está querendo usar aquela tempestade para impedir Jesus de vir libertar esse homem, né? E o que mais, né? Por que mais que eles dizem isso? Porque quando Jesus, a gente vê que Jesus lá no texto anterior, Jesus repreende o vento e o mar, né? E a palavra que Jesus usa para repreender o vento e o mar ali é a mesma palavra que Jesus usa para repreender demônio, tá? Então por isso que eles vão sugerir que talvez, né, o que provar faz sentido, né, é que aquela tempestade foi causada por Satanás para tentar impedir que esse homem aqui fosse liberto, tá? Por mais que a gente não pode bater o martelo, né, com certeza, faz muito sentido, né? Porque é assim que Satanás age na nossa vida. Quando ele está aprisionando alguém, ele faz de tudo, né, para aquela pessoa não ser liberta. Se aquela pessoa quer ir na igreja, ele cria dificuldades, ele cria situações, ele cria acidentes, ele faz de tudo para aquela pessoa não ter a alma liberta. E aí então, olha só, ele vem dos túmulos, então ele morava nos túmulos, ele morava no cemitério, ao encontro de Jesus. E esse homem, ó, vivia nos túmulos, ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Ele andava de noite e de dia, gritando, olha só, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou qual o seu nome, e ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, olha só, a primeira coisa aqui, uma legião era composta por 6.000 soldados romanos. Então, a gente não sabe exatamente se são 6.000 demônios que estão vivendo ali dentro daquele homem, mas faz sentido, porque como ele se apresenta como uma legião e uma legião tinha 6.000 soldados, né? Então é bem possível que de verdade tinha 5.000 demônios aqui dentro, vivendo dentro desse homem. 6.000 demônios vivendo dentro desse homem. Então olha só, outra coisa que a gente vê aqui, ó, vou marcar aqui pra gente, vou anotar aqui, que a gente pode aprender 5 características de uma pessoa endemoniada. Isso aqui é importante para a gente conseguir discernir. A gente não pode viver
como se o mundo espiritual não existisse, né? E aqui a gente consegue observar algumas características para a gente sempre ficar atento, né? A primeira característica é uma fisionomia carregada de ódio e olhos fuzilantes. Isso aqui porque lá em Mateus 8, 28, um texto paralelo a esse aqui vai dizer que as pessoas não podiam nem passar por lá, porque eles corriam atrás e tudo mais. Então, se era alguém realmente, sabe, você vê aquela pessoa transtornada, né? Aquela pessoa, não sei se você já viu às vezes, é aquela pessoa que às vezes ela tá bem e aí do nada você olha assim, aquela pessoa parece que ela transforma, né? Transforma o semblante dela, né? Ou às vezes ela vive só toda transtornada mesmo por muito tempo, né? Mas às vezes acontece também, da pessoa tá bem, do nada ela transforma o semblante, ela fala, cara, essa pessoa parece que entrou alguma coisa ruim dentro dela, né? Então isso é muito comum de acontecer nisso, em pessoas endemoniadas, né? A segunda coisa que a gente vê aqui, olha só que forte, perde o amor próprio. O que a gente vê aqui, ó, no verso 5 aqui, ó, ele se feria, tá vendo? Ele se feria. Então, é uma pessoa que ela não se ama mais, né? O Satanás, ele vem e age dentro dessa pessoa, e essa pessoa não se ama, essa pessoa se despreza, se diminui, acha que ela é menos, né? Ela não consegue, às vezes ela nem aceita o amor de Deus por ela, porque ela se sente menos, né? Satanás, ele age, ele vai agindo na mente dessa pessoa e faz com que ela perca o amor próprio. Terceira coisa que a gente vê aqui, olha que legal, clarividência e adivinhação. A gente vê aqui, ó, quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Jesus estava longe, né? Estava longe. Então, assim, Jesus nem se apresentou, Jesus nem precisou chegar e se apresentar, né? E ele já foi, já prostrou, por quê? Porque ele sabia, olha só, você é o filho do Deus Altíssimo. Então, assim, são demônios, né? Seres espirituais, eles são seres que eles têm um conhecimento maior do que o nosso, né? É um ser muito inferior a Deus, porque a gente vê que ele prostra diante de Jesus na hora, né? Mas ao mesmo tempo é um ser que ele tem um conhecimento a mais que o nosso. E quando diz assim clarividência, que eu falo clarividência, adivinhação, isso aqui é muito fácil deles nos enganarem. Por isso que Paulo vai dizer lá na sua carta aos Gálatas que se vier alguém pregar um evangelho, né, se um anjo vier pregar um evangelho e esse anjo estiver todo cheio de luz, né, for transfigurado de luz, a gente ainda não pode crer, porque o que importa é a palavra de Deus. Por que ele diz isso? Porque eles são seres que querem enganar. Né? Então muitas pessoas às vezes acham que Satanás vai aparecer ali com chifre, né, todo assustador, mas não, ele vem para enganar. Então a gente vê muitas pessoas presas nisso aqui, ó, clarividência e adivinhação. São pessoas que vão em centros espíritas, vão em centro de, às vezes, terreiro, ou em outras coisas, ou vão procurar pessoas, né, que dizem ter conhecimento sobrenatural das coisas, e essas pessoas acham que, na verdade, aquilo ali é um espírito bom, né? Como se existisse um espírito bom que comunica conosco e que nos traz informação, não um ser mais sábio, né? E esses seres existem de verdade, só que a Bíblia nos diz que eles fingem ser bons para nos enganar e para nos aprisionar, para que a gente não conheça a verdade, que só Jesus salva, né? Então a pessoa fica presa ali dependendo desses espíritos, né? Quando na verdade todos esses espíritos que comunicam, né, que trazem esse conhecimento a mais do que nós não temos, por isso que as pessoas ficam tentadas, né? Porque elas estão tendo acesso a uma informação privilegiada, e de verdade é. Mas a palavra nos proíbe de mexer com isso. Aí nos diz que esses seres são demônios. E aí diz assim, ó, quarta coisa que na verdade que a gente pode aprender, ó, arrasta as pessoas para lugares imundos. Então, olha só, ele andava de dia e de noite gritando por entre os túmulos e pelos montes. Então a gente vê que as pessoas que geralmente estão endemoniadas, né, e tudo mais, elas tendem, né, a andar, às vezes o demônio pega ela e leva para lugares sujos, né, a pessoa às vezes tem uma família, tem aquilo, e ela vai para lugares com droga, lugares pesados, né, isso é muito comum também, a pessoa abandona até a própria família para viver ali na sujeira, em alguns casos, né. E por último, as pessoas ficam atormentadas.
Então, olha só, ela andava de dia e de noite gritando. A pessoa ela não tem paz mental, sabe? Ela é atormentada o dia inteiro. Parece que tem alguém, e tem, né? Trazendo informação na cabeça dela o tempo inteiro, né? Bombardeando ela de coisa ruim. Aquela pessoa vive atormentada, né? Vive sofrendo. E a gente vê, ó, que as pessoas aqui, ó, prendiam eles com corrente, as correntes eram despedaçadas. Por quê? O que esse texto nos ensina? Que a gente vai ver aqui, mais para frente, que só Jesus liberta. Uma pessoa endemoniada, só Jesus liberta. Não tem psiquiatra, não tem remédio, não tem nada. A única solução para uma pessoa endemoniada, a única cura para ela é Jesus na vida dela. Só se Jesus entrar e transformar essa vida. É só dessa forma mesmo. E aí, ó, ele continua dizendo assim, ó, e pediu-lhe com grande insistência que não os mandasse para fora do país. Então o demônio não queria sair dali. E diz assim, ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se o despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então as pessoas estão lá tratando, tem 2.000 porcos, os demônios entram ali, né, naqueles porcos, jogam eles ali de despenhadeiro abaixo, e os tratadores ficam doidos, né, e aí eles vão lá anunciar na cidade. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado, que antes estava dominado pela legião, assentado. Olha só, ele estava atormentado e andava correndo lá gritando. Agora ele está sentado. Ele está vestido. Antes ele vivia nu lá. Agora ele está vestido em perfeito juízo. Temeram. Então, olha só. Basta um toque de Jesus. Jesus libertou esse homem e agora esse homem, né? Então, muitas, às vezes, doenças que a gente acha que são psiquiátricos, algumas são sim, mas outras são pessoas que estão sendo atormentadas por espíritos, por demônios. Os que haviam presenciado os fatos contaram de tudo que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra dele. Isso aqui é muito forte, porque hoje a gente sabe que existem muitas pessoas que também estão endemoniadas. Só que as pessoas, elas têm um medo de falar sobre demônio. Então, se alguém vira e fala assim, nossa, tem uma pessoa endemoniada, não sei o que, parece que é endemoniada, a pessoa não mexe com isso não. Né? Como se fosse né? Quando Jesus ele fala justamente o contrário, que a gente tem que orar e que há poder no nome de Jesus para libertar essas pessoas, mas essas pessoas não mexem com isso não, não mexem com isso não, né? Como se o demônio ele fosse um poder superior ao de Jesus, quando a gente vê que é justamente o contrário, né? Ele já chega e se prostra diante de Jesus, mas as pessoas ainda continuam como se fosse uma coisa lacrada, não fala sobre isso, né? Não fala sobre isso. E aí, ó, ele continua dizendo, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Isso aqui, ó, quando Jesus diz, vá para sua casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez, todos nós, a Bíblia chama todos nós para sermos testemunhas de Jesus. Todos nós devemos proclamar as boas novas, todos nós devemos proclamar o Evangelho. Então, assim, eu mesmo, no meu caso, Jesus me libertou. Eu era uma pessoa, né? Minha mãe até comentou um tempo atrás que ela olhava para mim quando eu era novo e ela dizia: esse menino não vai dar em nada, né? Por quê? Porque Jesus veio e transformou a minha vida, né? Então eu vi Jesus transformar a minha vida, eu vi Jesus transformar a vida da minha irmã, eu vi Jesus transformar a vida de muitos amigos, de muitas pessoas completamente, né? Então esse é o poder de Jesus. Onde Jesus chega, onde Jesus entra, né, ele vai nos transformar, ele vai nos libertar, ele vai nos curar. Então Jesus pode entrar no seu casamento, em qualquer lugar, ele restaura e ele pode trazer cura. E aí, continuando, diz assim, o pedido de Jairo. Tendo voltado Jesus de barco para o outro lado, então Jesus vai lá só para libertar um único homem, ele vai, liberta e volta, porque né, olha o tanto que ele ama uma pessoa, né, ama as pessoas. Então ele volta, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga,
chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre elas para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Então, olha só, esse Jairo, ó, ele era um dos chefes da sinagoga. E a gente sabe, a gente vê o tempo inteiro que os judeus eles estão perseguindo Jesus. Então, esse homem, ele era um dos líderes dos judeus. Então, assim, a gente vê nesse homem aqui a humildade. E ele chega se prostrando, olha só, né? A humildade. E isso aqui foi de verdade um judeu ali que se converteu e aceitou, né? Que Jesus era o Messias, né? Algo e assim, a gente tem certeza que ele abriu mão de todos os privilégios dele aqui, porque a gente sabe que os judeus não aceitavam, né, Jesus. Então, provavelmente, né, ele foi expulso, né, de ser um dos chefes lá da sinagoga. O pessoal passou a rejeitar ele porque ele foi aqui até Jesus. E aí continuou. Jesus foi com ele e no meio do caminho, olha só, e uma grande multidão seguia Jesus. Então ele está indo para lá para curar a filha do Jairo e está a multidão apertando Jesus e apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito na mão de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Olha só, essa mulher, ela está sofrendo há 12 anos de uma hemorragia, né? E a gente vê aqui, ó, que ela piorava cada vez mais. Então ela era uma mulher que batalhava, era uma mulher que tentava, ela estava gastando com o médico, ela estava correndo atrás, ela estava lutando, mas não adiantava, né? Quanto mais ela mexia, quanto mais ela gastava, ela gastou tudo e não conseguiu curar, ou seja, esgotou todos os meios, todos os recursos humanos dela esgotou. E uma coisa que muda muito, né, da cultura da época para a nossa cultura é porque para os judeus, no período em que a mulher ela estava sofrendo ali com hemorragia, para o judeu, ela era considerada impura. Então essa mulher, as pessoas não tocavam nela, né? Ela tinha que viver isolada. Então se essa mulher ela fosse casada, vamos dizer que ela é casada, que ela seja casada, ela não tocava no marido dela, o marido não tocava nela há 12 anos, nem as pessoas. Se ela não fosse casada, né, se ela começou com o expulso antes de casar, ela também não era casada, ela era solteira e ela vivia abandonada. Isso aqui para os judeus era quase como se fosse uma lepra. As pessoas não tocavam, era considerada impura, né? Então essa mulher, ela estava há 12 anos sem ninguém tocar nela. E ela sabia que ela também não poderia tocar em ninguém. Que ela não poderia tocar em ninguém, porque era proibido na lei lá, na lei judaica. E olha só, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Então você vê a fé dessa mulher. É uma mulher que não podia tocar nas pessoas, né? E ela creu. Ela creu ali, as pessoas todas rejeitadas. Ela era uma mulher abandonada, completamente abandonada há 12 anos. 12 anos. E aí diz assim: e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Ela toca e é curada. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filho, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Então, olha só, Jesus fala: o que te salvou foi sua fé. Sua fé. Olha o que os discípulos respondem para Jesus: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Então a gente vê aqui no início, uma grande multidão seguia Jesus apertando de todo lado. Então Jesus está tentando caminhar, a multidão está apertando ele, e ele para e fala assim: alguém me tocou. Aí todo mundo: você está doido? Olha o tanto de gente que está te tocando. Ele fala: alguém me tocou de forma diferente, alguém me tocou com fé. Então muitas vezes, muitas pessoas às vezes vão na igreja, se dizem cristãs, mas até hoje não receberam esse toque de Jesus, esse toque que cura, esse toque que liberta, né? Muitas pessoas não estão precisando de um toque de Jesus para libertar do alcoolismo, para ser libertas das drogas, para ser libertas de problemas mentais, para ser liberta de várias coisas. São pessoas que ainda não se converteram de verdade, que não receberam de verdade, às vezes, Jesus como seu Senhor e Salvador, né? E basta um toque de Jesus
para ele libertar. E aqui um toque é com fé, né? E uma fé é aquela fé prática, não é aquela fé que diz que crê, mas quando você olha a vida da pessoa não tem nada de prático naquilo. E aí diz assim, a ressurreição da filha de Jairo. Então Jesus está andando, né? Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Olha isso. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, que é o Jairo, né? Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Então Jesus pega ali, a gente vê sempre que esse é o círculo mais íntimo de Jesus dentro dos apóstolos, né? Então Jesus chama eles e chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Então a menina está ali morta, e eles estão chorando, pranteando. E ao entrar diz, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. E riam dele. Eles estão zombando de Jesus aqui. É aquele riso sarcástico, né? Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Jesus fala isso porque ele ainda queria manter a identidade dele secreta, porque ainda não havia chegado o tempo dele de se revelar, né, quando ele seria morto e ir para a cruz. E curiosamente também, né, que é uma menina de 12 anos e lá a mulher sofria por 12 anos, né? Então, assim, a gente viu aqui Jesus libertando o endemoniado, que todo mundo já tinha abandonado. A gente viu aqui Jesus curando uma mulher que já tinha gastado tudo com todos os médicos e não tinha mais recurso. E a gente vê aqui uma ressurreição da filha de Jairo que já estava morta. 3 casos sem esperança e que Jesus vem e restaura, e que Jesus vem e liberta. Jesus, ele pode restaurar qualquer coisa, basta um toque. Jesus pode restaurar, no caso do endemoniado, libertar uma pessoa, libertar a mente de uma pessoa que está escrava dos seus pensamentos, de coisas más, de coisas ruins que vêm na mente dela, que aparecem. Basta um toque de Jesus para libertar. Jesus pode ressuscitar um casamento que às vezes não tem mais namoro, não tem mais paixão. Jesus vem com um toque, ele pode restaurar um casamento. Pessoas que não têm mais prazer na vida, que se sentem deprimidas, depressivas, basta um toque e Jesus pode libertar uma pessoa depressiva. Se você está doente, né, se você está com uma doença sem cura, basta um toque e Jesus pode te curar. Se você anda sem esperança, né, nesse mundo perdido aqui, né, às vezes a gente fica sem esperança vendo as notícias, Jesus, se ele quiser, ele pode transformar e mudar qualquer coisa. Amém? Mas acima de tudo, nós devemos ser como os amigos de Daniel. Os amigos de Daniel, o rei, chega e ameaça jogar eles numa fornalha de fogo se eles não adorassem aquele rei. E aí eles não adoram, eles falam que adoram somente a Deus, e o rei fala, eu vou jogar vocês na fornalha. Vamos ver se o Deus de vocês vai libertar vocês então dessa fornalha. E eles dizem assim, ó rei, entenda uma coisa, se meu Deus quiser, assim ele o fará. Mas se ele não quiser me libertar da fornalha, ele continua sendo Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. E o rei joga eles ali na fornalha, né? E a palavra nos diz que eram 3 amigos. E fala que aparece um quarto homem, né? Que é Deus ali, que é a figura de Jesus ali com eles, na fornalha, protege eles e fala que não queima nenhum fio de cabelo deles. Amém? Então, assim é o nosso Deus. Se ele quiser, ele pode, basta um toque dele. Nós devemos buscar e clamar. Assim como aquela mulher, né? Que saiu ali no meio da multidão, lutando, ninguém podia tocar nela, e mesmo assim ela creu e foi atrás e buscou, e ela recebeu de Jesus a cura. Amém? Não desista, não perca a esperança. Jesus é bom, ele quer o nosso bem. Amém? Espero que você tenha gostado. Vejo você no próximo vídeo. Se você gostou, né, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo também com aquela pessoa às vezes que está precisando, né, de um toque de Jesus na vida dela. Amém? Deus te abençoe.